Seja muito bem-vindo ao Rio de Janeiro Sport News, onde você acompanha tudo sobre o futebol do Rio de Janeiro. Hoje o assunto é quente e envolve um duelo daqueles Botafogo versus Paris Saint-Germain. Após uma vitória suada sobre o Seattle Sounders, o Glorioso agora se prepara para encarar simplesmente o atual campeão europeu. E quem falou sobre essa pedreira foi o lateral Vitinho, que deixou claro que o time vai entrar em campo com personalidade e confiança. A partida acontece nesta quinta-feira às 10 da noite, horário de Brasília, no lendário Rose Bowl, nos Estados Unidos. Vitinho comentou que o grupo já começou a estudar o adversário e sabe exatamente o que está por vir. Afinal, do outro lado está o campeão da Europa, um time repleto de estrelas que goleou a Inter de Milão por 5-0 na final da Champions. Mas ele reforçou que o Botafogo também tem suas armas e que a postura será de enfrentamento, não de espera. Segundo ele, o técnico Renato tem batido na tecla da coragem, da imposição do estilo alvinegro em campo. A ideia é não se acuar, tentar propor o jogo e mostrar porque o Botafogo também é o campeão do continente. Vitinho acredita que, ao seguir o plano de jogo com seriedade, o time pode sim surpreender e buscar essa classificação. Falando sobre o último jogo, o lateral reconheceu que o segundo tempo contra o Seattle foi complicado. O Botafogo perdeu intensidade e sofreu pressão, mas conseguiu garantir os 3 pontos logo na estreia. Mesmo assim, ele destacou que é fundamental aprender com os erros e ajustar o que for necessário, porque agora o desafio é ainda maior. Enquanto isso, o Paris Saint-Germain vem de atuações impressionantes. Depois do título europeu, o time comandado por Luiz Henrique estreou no Mundial goleando o Atlético de Madrid por 4-0, mesmo com o calor forte nos Estados Unidos. Isso só reforça o tamanho da missão do Botafogo. Mas no futebol, como a gente sabe, tudo é possível quando se entra com raça, organização e, claro, acreditando até o fim. E é justamente esse espírito de acreditar que tem movido o Botafogo nessa caminhada histórica. Desde a conquista da Libertadores, o time tem mostrado uma consistência tática e um poder de reação que encantaram a torcida. Renato, com seu estilo direto e exigente, conseguiu transformar um elenco desacreditado em uma verdadeira máquina competitiva. Não é à toa que o Glorioso chega ao Mundial não só como um representante sul-americano, mas como uma equipe que impõe respeito. Dentro do vestiário, o clima é de concentração máxima. Os jogadores sabem que estão diante de uma oportunidade única, daquelas que ficam marcadas para sempre na carreira. Enfrentar o Paris Saint-Germain com todo o seu poderio técnico, jogadores de nível mundial e a recente conquista da Champions é algo que exige preparo físico-psicológico e, acima de tudo, uma mentalidade vencedora. Vitinho deixou claro que ninguém vai entrar em campo pensando em segurar empate ou evitar goleada. O objetivo é vencer, e vencer jogando como Botafogo. Desde a chegada aos Estados Unidos, o elenco tem passado por uma rotina intensa de treinamentos. Além das atividades no campo, há sessões diárias de vídeo para analisar os pontos fortes e fracos do PSG. Renato tem insistido em movimentações rápidas, compactação defensiva e saída veloz para o ataque, apostando na velocidade dos pontas e na criatividade do meio-campo. Um dos trunfos é justamente essa mistura de juventude e experiência que tem dado ao time equilíbrio nos momentos decisivos. No duelo contra o Seattle Sounders, ficou nítido que o time ainda sente os efeitos do calendário puxado e da longa viagem, mas a entrega dentro de campo compensou qualquer limitação física. A vitória por 2-1, mesmo com sustos no segundo tempo, serviu para dar confiança e ajustar o foco. A conversa pós-jogo entre os líderes do elenco foi franca e direta: é preciso mais concentração, mais intensidade e, sobretudo, mais ousadia. Contra o Paris, qualquer vacilo pode ser fatal. E quando se fala em Paris Saint-Germain, não tem como ignorar o talento absurdo que o time francês carrega. São jogadores que decidem partidas em um piscar de olhos, com um entrosamento que beira o automático. Na final da Champions, a equipe atropelou a Inter de Milão com autoridade, dominando os 90 minutos como se fosse um treino de luxo. A mesma intensidade foi vista na estreia do Mundial, quando passaram pelo Atlético de Madrid com um 4-0 inapelável. Esse é o padrão que o Botafogo vai enfrentar. Um time acostumado a decidir torneios, que não perdoa erros e que chega ao Mundial em sua melhor fase da temporada. Mesmo assim, há um elemento que pode pesar a favor do Botafogo: a imprevisibilidade do futebol. Já vimos inúmeros casos de favoritos caindo diante de times bem organizados e com fome de vitória. E o Glorioso, nesse sentido, tem todos os ingredientes de um possível azarão capaz de virar manchete no mundo inteiro.
O discurso dentro do elenco é claro: se for para cair, que seja lutando. Mas se for para vencer, que seja com personalidade, fazendo jus à camisa pesada que carregam. Os bastidores também mostram um Botafogo cada vez mais maduro. A preparação foi pensada nos mínimos detalhes, desde a alimentação dos atletas até o planejamento de logística. Nada foi deixado ao acaso. A comissão técnica trouxe até especialistas em adaptação climática para minimizar os efeitos do calor norte-americano, que tem sido um desafio extra nesta reta final de torneio. Além disso, o departamento de fisiologia vem monitorando em tempo real o desgaste de cada jogador com o objetivo de manter o grupo na melhor condição possível. Na parte tática, o desafio é gigante. Neutralizar o meio-campo do PSG exige uma marcação precisa e um senso de cobertura quase perfeito. Renato deve apostar em uma linha de 5 defensores com 2 volantes à frente, fechando os espaços por dentro. A saída rápida em contra-ataques vai ser fundamental, especialmente se o time conseguir roubar a bola no campo de defesa. Jogadores como Tiquinho Júnior Santos e Eduardo terão papel crucial nessa transição, aproveitando qualquer brecha deixada pelos franceses. A torcida mesmo de longe promete fazer barulho. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e até torcedores rivais reconheceram o tamanho do desafio e mandaram boas vibrações. O clima é de união em torno de um objetivo comum: ver um clube brasileiro voltar a brilhar em nível mundial. A última vez que um time do país conquistou esse título ainda está fresca na memória dos torcedores e muitos enxergam no Botafogo atual a mesma garra e espírito coletivo que marcaram aquela campanha vitoriosa. É claro que haverá momentos de pressão. O PSG deve dominar a posse de bola, tentar encurralar o Botafogo e forçar erros com sua movimentação incessante. Mas é justamente nesse tipo de cenário que o Botafogo pode surpreender. Com uma defesa sólida, marcação encaixada e aquele contra-ataque mortal, a equipe tem chance de fazer história. Tudo vai depender da concentração e principalmente da postura nos minutos iniciais. Se conseguir equilibrar o jogo logo de cara, o time carioca pode colocar dúvida na cabeça dos franceses e transformar a partida em uma verdadeira batalha. Os jogadores mais experientes sabem o peso desse jogo. Muitos já disputaram finais de campeonato, enfrentaram adversários difíceis e sentem que chegou o momento de coroar tudo isso com um título mundial. Já os mais jovens encaram como uma vitrine, uma chance de mostrar talento para o mundo e quem sabe atrair os olhares do futebol europeu. Mas acima de qualquer interesse individual, o que salta aos olhos é o espírito coletivo que tomou conta do grupo. Um por todos e todos por um. E tem também o fator Renato. O técnico, conhecido por sua intensidade e paixão à beira do campo, vive essa partida como se fosse uma final de Copa do Mundo. Nos treinos cobra atenção nos detalhes, repete exaustivamente jogadas ensaiadas e mantém os atletas motivados com discursos que misturam emoção e estratégia. Ele sabe que uma vitória contra o PSG colocaria seu nome de vez na história do clube, talvez como o maior treinador que já passou por General Severiano. A cidade do Rio de Janeiro também respira esse jogo. Bares, padarias e praças já estão decorados com bandeiras e camisas do Botafogo. O clima de expectativa lembra os velhos tempos quando o futebol parava o país. A criançada nas escolas fala da partida, os mais velhos relembram conquistas passadas e a cidade por algumas horas se esquece dos problemas do dia a dia para se concentrar em um único desejo: ver o Botafogo vencer o Paris Saint-Germain. E por mais que o favoritismo esteja com os franceses, a magia do futebol sempre deixa uma brecha para o inesperado. O time brasileiro vai a campo com a faca nos dentes, ciente de que não pode vacilar, mas também sabendo que tem talento e coração para encarar qualquer gigante. Vai ser difícil, vai ser intenso e vai exigir tudo de cada jogador. Mas é justamente nesses cenários que as grandes histórias são escritas. Se o Botafogo conseguir manter o foco, seguir o plano tático com precisão e aproveitar as oportunidades que surgirem, não há por que duvidar de uma possível vitória. O futebol é um esporte onde a paixão pode superar a técnica e quando isso acontece, qualquer resultado é possível. A bola vai rolar no Rose Bowl e o mundo estará de olho nesse confronto entre América e Europa, tradição e dinheiro, raça e talento. Que vença o melhor. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Rio de Janeiro Sport News.
Nos bastidores do Paris Saint-Germain, os rumores não param de crescer e uma notícia de última hora tem movimentado o ambiente do clube às vésperas do aguardado confronto internacional contra o Botafogo. 3 possíveis desfalques de peso podem mudar completamente o panorama do jogo. William Pacho, Ousmane Dembélé e João Neves podem ficar de fora da partida, gerando um verdadeiro burburinho entre torcedores e analistas. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas fontes próximas ao clube indicam que o trio estaria fora por diferentes razões, que vão desde precauções físicas até decisões técnicas ou questões internas que o PSG estaria mantendo sob sigilo. A ausência de William Pacho, zagueiro que tem sido peça-chave no sistema defensivo parisiense, já causa apreensão entre os mais atentos. Seu possível substituto ainda é incerto, e há quem diga que a comissão técnica estaria improvisando soluções de última hora. Já Ousmane Dembélé, que vinha em ascensão nas últimas partidas, pode ser uma baixa ainda mais sentida. O francês, conhecido por sua explosão nos contra-ataques, vinha sendo apontado como a principal arma ofensiva para o duelo contra o time carioca. Sua ausência abriria espaço para mudanças significativas no setor ofensivo, algo que levanta dúvidas sobre o poder de fogo do PSG para essa partida. Por fim, João Neves, jovem promessa portuguesa, é outro nome que pode ficar de fora. Embora ainda esteja buscando espaço como titular absoluto, sua versatilidade no meio-campo tem sido valiosa nos jogos recentes. A possível saída do jogador do confronto levanta especulações sobre eventuais movimentações internas, seja por precaução física ou até mesmo visando outros compromissos do calendário europeu. Em meio ao silêncio do clube, a torcida segue dividida entre a preocupação e a expectativa. Será que o PSG está apenas fazendo um jogo de cena para confundir o adversário? Ou de fato essas ausências refletem um momento delicado no vestiário parisiense? Certo é que, com esses rumores ganhando força, o duelo contra o Botafogo pode se tornar ainda mais imprevisível do que o esperado. Obrigado por assistir ao Rio de Janeiro Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no Rio, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.